Olá, alunos! Eu sou a professora Maria Alice e vou resolver com vocês as 10 questões de raciocínio lógico do simulado da Guarda Municipal de Canoas. Vamos lá para a nossa primeira questão, a questão 31. Combinação, não vou ler o enunciado, tá? Porque eu sei que vocês já leram, eu já vou para a resolução. Questão 31, a gente tem uma questão de regras de 3. Regras de 3, direta e inversa, ou seja, eu tenho situações em que as grandezas aumentam e diminuem juntas, e outra situação que uma das grandezas vai aumentar e a outra vai diminuir. Primeiro ponto, coloca as informações. É isso que eu vou fazer com vocês agora. Eu tenho 4 tanques que enchem em 10 minutos, com 2 funcionários. Esses são os meus parâmetros. 2 funcionários enchem 4 tanques em 10 minutos. Qual é a segunda informação? A gente quer que 5 funcionários encham 15 tanques. Então, eu vou ter 5 funcionários enchendo 15 tanques. Ele quer saber o tempo que isso vai levar. X igual. Regra de 3 composta, a gente faz assim. Vamos lá. Analisar antes a relação tanques e tempo. Estou olhando só essas grandezas aqui. Vem comigo, a quantidade de tanques de 4 para 15 aumentou. E o meu tempo? Se 4 tanques eu levava 10 minutos, 15 tanques eu vou levar mais tempo. Beleza, isso é uma regra de 3 direta. Aumentou a quantidade de tanques, aumentou o tempo. Regra de 3 direta, qual é, como que eu coloco? No numerador, vou colocar aqui. No numerador, tá? Aqui em cima, o que está acima e na linha do x. 10 vezes 15 e divido pelo oposto, por 4. Muito bem, já resolvi a primeira parte. Agora, eu quero saber a relação, porque aqui está o meu x, dos minutos com a quantidade de funcionários. É como se os tanques sumissem. Não quero mais saber deles. Então, vamos analisar. 2 para 5 fez o quê? Aumentou a quantidade de funcionários. Agora, se 2 funcionários levam 10 minutos. Se eu tiver 5 funcionários, eu vou precisar de menos tempo agora. Pensem comigo. 2 funcionários levam 10 minutos. Vem cá, gente, chama mais gente. Estamos em 5. Eu vou ter menos tempo. Aumentou o número de funcionários, reduziu o tempo. Regra de 3, direta. Qual é a regra? Como que eu resolvo isso? O que está acima, eu coloco acima no numerador. O que está abaixo, eu coloco abaixo. Olha aqui comigo. O que está acima do x, tá? O que está é o 2, ele vem aqui para cima também, ó. O que está acima vem para cima, o que está abaixo vem abaixo. É como se eu copiasse e colasse o 2 e o 5, 2 aqui, 5 aqui. E agora eu faço 10 vezes 15 vezes 2, dividido pelo 4 vezes 5, que é o 20. Quando eu faço essa multiplicação, eu chego muito fácil na alternativa B, que é o 15. Certo, pessoal? Regras de 3, direta e inversa. Recapitulando bem rapidinho. Quando é direta, o que está acima vai acima, o que está embaixo vai abaixo. Quando ela é inversa, direta, eu sempre divido pelo oposto do x. Quando ela é inversa, aí sim eu copio exatamente como ela está. O que está em cima vai acima, o que está abaixo vai abaixo. Fechei com vocês? Vamos agora para a questão 32. A questão 32, a gente tinha um enunciado grande e, na verdade, a interpretação era bem fácil. Era uma questão de probabilidade. Olha aqui comigo. Então, eu tenho o que? Ele quer, só voltando aqui, olha o que a gente tem. Probabilidade. Quando eu falo em probabilidade, eu tenho que saber que é o que eu quero sobre o total disponível. Isso é probabilidade. Nesse problema, o que ele quer? Ele quer saber os dias em que os telefonemas foram inferiores a 135. Quando que a gente teve telefonemas inferiores a 135? Na terça e na quarta.
O que eu quero são ou a terça ou a quarta, ou seja, algum desses 2 dias. Em um total de quantos dias que eu tenho? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quando eu faço 2 dividido por 5, eu fico com o 0,4. Que multiplicando por 100 para tornar em porcentagem, me leva ao 40%. Isso é nada mais, nada menos que a regra geral da probabilidade. O que eu quero sobre o total disponível. Quero os dias com menos de 135, são 2. Em um total de 5 dias. 2 dividido por 5, 40%. Dando continuidade, nós vamos para a questão 31, que traz o conceito de mediana. Mediana é o quê? Mediana é o número que está no meio. Olha um exemplo fácil, fácil, fácil. Eu tenho o 2, o 3 e o 5. Quem é a mediana? É o número que está no meio. Entre o 2, o 3 e o 5, meu número do meio é quem? O 3, independente desses 2 números laterais. Mediana, meio. Detalhe. Para eu ter a mediana, eu tenho que ter os números em ordem, do menor para o maior. Anota aí. Mediana, colocar os números em ordem, primeiro ponto. Segundo ponto, se eu tiver uma quantidade par de números, eu não vou ter o meio, porque aí 2 números vão ficar no meio. O que eu faço? Eu acho a média desses 2 números, que é o que vai acontecer aqui. Vamos resolver. Coloca em ordem os números, porque eu quero a mediana. Então, o menor, ó, vou colocar assim, do menor para o maior, sempre. Qual é o menor número? O 3. Depois é quem? O 4. Depois é o 6,5. Depois é o 7. Depois é o 7,5. E depois é o 8. Tem que colocar em ordem. Qual é o número do meio? Eu não tenho, porque eu vou eliminar esses 2 aqui e esses 2 aqui. Sobraram 2 números no meio. O 6,5 e o 7. O que eu tenho que fazer? Como eu preciso encontrar um valor só, eu encontro a média aritmética desses 2 números que estão no meio. Mediana vem de meio. Eu faço 6,5 mais 7 e divido por 2. Sempre eu vou somar os 2 números e dividir por 2, que é o conceito de média aritmética. Aí eu chego no... Opa, não é a letra B, não. O gabarito de vocês está certo. A letra E, 6,75. Avançando um pouquinho, nós vamos para o problema 34. O problema 34, ele é mais difícil, porque ele exige, primeiro, a interpretação, não é nem um pouco fácil. E depois eu tenho que resolver por 2 regras de 3. Não é a única forma de resolver. Foi a que eu achei a mais compreensível e com menos cálculos. Tentei associar as 2 coisas, a que fosse mais fácil de entender sem tantos cálculos. Vamos lá para esse problema. O que a gente tem? Então, eu tenho uma situação assim, ó. Um produto ele é aprovado quando ele vai para os testes e 75% da amostra é aprovada. Então, eu só posso ter 25% de defeito, certo? Aí ele me diz assim, ó, eu peguei do meu total que eu tinha 8% para fazer esses testes. E o que aconteceu com esses 8%? 7 peças apresentaram defeito. Então, é essa a primeira informação que eu tenho. Eu tenho que 8% foi tudo que ele pegou, ok? Seria o meu 100%. Para ser aprovado, o que eu preciso? Que seja 75%, certo? E ele me diz que essa amostra apenas 7 peças podem apresentar defeito. Ou seja, eu tenho que 7 peças vão me representar quanto, pessoal? 25%. Por quê? Porque para ser aprovado,
Eu tenho que 75% não apresentar defeito. Então, deixa eu descobrir quanto que é esse 8% aqui. Eu vou colocar 100%. Vai ser x. Quando eu faço o 7 vezes o 100 dividido pelo 25, eu vou chegar no 28. Certo? O que é o 28? É o total de peças que ele pegou para testar. Ele me disse assim, ó, não me falou informação nenhuma ali. Só ele me disse assim, eu peguei 8% do meu estoque. Eu não sei, não é 8 peças, é 8%. E dessas peças aí, para ser aprovada, tem que ter 75%. E aí ele me disse que 7 peças apresentaram defeito. Ou seja, 7 peças vai ser os defeitos. O defeito vai ser os 25%. Olha o que eu coloquei aqui. As 7 peças, 25%. Tá aqui, ó. Então, deixa eu saber o total de peças que foram testadas. 100%. Eu descobri que o total foram 28. Isso significa que de 28 peças, 7 podem apresentar defeito. Ele quer saber o total de peças. Agora eu tenho informação, eu tinha que antes fazer isso, para agora descobrir que, vamos ver aqui, que informação eu tenho? Eu tenho a informação que 8% do meu estoque são 28 peças. Entendeu? Ó, ele testou 8%. E as 8% eu descobri que são 28. Eu quero saber o total do meu estoque, eu quero saber os 100% x. Quando eu faço 28 vezes 100 e divido por 8, a gente chega no 350. Alternativa D. Problema mega difícil. Não é tão fácil. O ponto aqui não é o cálculo, mas a interpretação. Tentem, quem não entendeu, pensa comigo. Os 8% é o que ele pegou para testar. Desses 8% eu descubro que 8% equivale a 28 peças. Aí, quando eu tenho que 8% são 28 peças, eu descubro o total do estoque, que é o que eu faço aqui. 8%, 28 peças, eu quero o total do estoque, que são 350. Seguindo o baile, nós vamos para a questão 35, que ela me traz, mais uma vez, probabilidade associada com porcentagem. O que é a lei da probabilidade? O que eu quero sobre o total disponível. Vamos fazer isso. Probabilidade, está escrito aqui. O que eu quero sobre o total disponível. O que eu quero? Eu quero que seja face maior que 3. Em que situações eu tenho face maior que 3? Quando eu tiver 4, 5, 6, 7, 8, até o 12. Porque vai do 1 ao 12. Então, eu quero quantas possibilidades? 9, né? Qualquer uma dessas 9 vai ser face maior do que 12. Em um total de 12. Quando eu faço 9 dividido por 12, eu chego no 0,75, que é os 75%. Por sua vez, a questão 36 é mais uma questão que envolve regra de 3. Onde é que eu imagino que esteja a dificuldade de interpretação? Por quê? Porque ele contou uma história bem confusa. Para eu entender que o que ele está me dizendo é isso, ó. O cara lá faz 2.400 metros, Carlitos, em 12 minutos. Para ele manter essa média, quanto tempo ele precisa? É isso. Olha como é que fica. 2.400 metros em 12 minutos. Na prova dele, vai ser 400 metros. Então, qual é o tempo que ele tem que levar? O que eu faço? 12 vezes 400, regra de 3 normal, dividido por 2.400. O
Quando eu faço essa conta, a gente pode cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros, eu chego no 2. 2 minutos, alternativa C. A única dificuldade aqui era em relação à interpretação, imagino. Agora, o exercício 37 também. Aqui eu tinha porcentagem, que eu vou resolver com vocês por regra de 3. Então, a gente tinha aquela televisão que, com o desconto de 15%, custou R$ 1.062,50. E eu baixo o olho porque eu não sei de cor os valores. Então, coloca isso. Ele quer saber o preço original. O que é esse 1.062,50? O 1.062,50 é os 85%. Porque é o preço com desconto de 15%, ó. É o 100 menos o 15%. Quando ele paga 85%, ele paga 1.062,50. Ele quer saber o preço original, ou seja, o preço antes, o 100%. É X. E aí, quando eu faço 1.062,50 vezes 100 e divido pelo 85, eu chego na resposta D, 1.250. Agora, o meu exercício 38. E vocês adoram esses exercícios. Nós temos análise combinatória. Na análise combinatória, que ela se divide em permutação, arranjo e combinação. Falou para ti em anagramas. O exercício está falando em permutação. E permutação eu resolvo por fatorial. Eita confusão. Vamos anotar aqui. Se eu tenho anagramas, se resolve por permutação. E permutação nada mais é que fazer o fatorial. É o famoso ponto de exclamação. Então, vamos fazer aqui. Eu quero fazer o fatorial da palavra guarda. Fatorial é olhar quantas letras tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É eu fazer o fatorial de 6. Mas aqui é um fatorial com repetição, porque o A, ó, está se repetindo 2 vezes. Então, a gente divide pelo que está se repetindo. Por que 2? Porque eu tinha 2 As. Resolve isso. Fatorial é eu pegar o número e ir multiplicando até o fim. Eu faço assim, ó, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por 2 vezes 1. Corta e corta. Quando a gente faz 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, eu chego no 360, que é o gabarito da minha questão 38. Já a minha questão 39, ela envolve equivalências de proposições categóricas. O exercício me colocou aqui, ó, equivalência de proposições categóricas. Professora, não está escrito proposições categóricas. Não precisa. Proposições categóricas são os quantificadores. Então, anota aí qual é a regra. Se eu tenho equivalência de quantificadores, a regra é, se eu tiver um quantificador universal, eu vou trocar por outro universal de sentido negativo. Ou seja, se eu tiver um de sentido positivo, eu troco por um de sentido negativo. E se eu tiver um quantificador particular, seja positivo ou negativo, vou por positivo, eu troco por outro quantificador particular de sentido negativo. Eita, coisa complicada, não entendi. Vou ilustrar antes de sair resolvendo. Que é um quantificador universal, por exemplo, o todo. Então, eu vou trocar o todo por mais um universal.
mas em sentido negativo, nenhum. Agora, se eu tiver o existe, por exemplo, o existe é um quantificador particular. Por quê? Todo generaliza, são todos. Existe é alguém, não são todos e nem nenhum. Então, o existe eu troco por outro quantificador particular, mas aí de valor negativo. Vai ser um não existe. Beleza, vamos fazer isso aqui. Quem é o meu quantificador? Todos. Todos é um, aqui ó, universal, no caso, positivo. Eu tenho que encontrar um que seja um universal negativo. Letra A, nenhum é universal? Sim. Mas ele é negativo? Não, porque ele me coloca o é. Eu tenho que ter o não é. Eliminar. O todos. Não, eu não troco todos por todos. Elimina. O existe. Não, existe é particular. Eu tenho que trocar por outro universal. Existe pelo menos um. Não, é particular. Eu tenho que trocar por um universal. Agora, olha a minha letra E. Não existe blanket, acho que é assim a pronúncia, que não seja dark. Opa! Então, o não existe é a mesma coisa que nenhum. Não existe, G é universal, negativo. Ó, que não seja. Então, eu troco um universal por outro universal. Todos pelo não existe. E eu troco o meu é, afirmativo, pelo meu não é, não seja. Por isso que a questão 39 nós ficamos com a alternativa E. Por sua vez, a nossa última questão, a questão 40, ela é uma questão que envolve, a gente vai testar por tabela a verdade. Vamos dar uma olhadinha. Eu tenho que, uma das minhas proposições é Carolina é guarda municipal. Vou pôr aqui. Meu P é a Carol sendo guarda. E ele me diz que essa proposição é verdadeira. Verdadeira. E eu tenho o meu Q, que é o Pedrinho morando em Canoas. Então, vou pôr Pedro Canoas. E ele me diz que ela é falsa. A partir dessas informações, eu tenho que achar a validade do 1, do 2 e do 3. Vamos testar. O que eu tenho na 1? Se Pedro mora em Canoas, ó. Se Pedro mora em Canoas, então Carolina é guarda. O que eu sei aqui? Que o meu P é verdadeiro e que o meu Q é falso. Verdadeiro com falso, falso. Então, a primeira proposição é falsa. Agora vamos para a C. Oi, pessoal, desculpa. Fiz uma bobagem, é o Q e o P. Agora que eu me dei conta. Deixa eu só voltar aqui. Vamos fazer de novo, para que não dê problema. Desculpa, pessoal, vou fazer de novo. Eu troquei o P e o Q. O meu P é a Carol sendo guarda. E o meu Q é o Pedrinho, morando em Canoas. Vamos pôr assim. Ele me diz que o meu P é verdadeiro, ó, e que o meu Q é falso. E eu tenho que encontrar o valor de cada uma delas. A primeira, a segunda, e vou pôr a terceira aqui embaixo. Terceira. A primeira, ó, se o Pedro mora em Canoas, é o quê? O Pedro mora em Canoas, a Carolina é guarda municipal, agora sim. O meu Q é falso. O meu P eu sei que é verdadeiro. E aí, situação da Vera Fischer. Falso com verdadeiro com a condicional é verdadeiro. Então, a 1 é verdadeiro. Vem para 2. Carol é guarda municipal e Pedro mora em Canoas. Então, ele está me dizendo que P e Q. O meu P é verdadeiro. O meu Q é falso.
verdadeiro com falso com o conectivo E, a resposta é falsa. Então, o 2 é falso. E o 3, eu tenho que Carol não é guarda municipal, ou seja, voltou aqui, Carol não é guarda municipal, ou, olha o conectivo ou, o Pedro não mora em Canoas. Pedro não mora em Canoas é ou não o quê? O que eu sei? Que o meu P é verdadeiro, logo o meu P negado vai ser falso. Ou o meu Q é falso, o Q negado é verdadeiro. E falso ou verdadeiro é verdadeiro. Então, a minha terceira proposição é verdadeira e por isso nós ficamos com a alternativa D, que apenas a 1 e a 3 são proposições com valor lógico verdadeiro. E assim eu finalizo essa resolução de questões com vocês. Espero que vocês tenham entendido e que os ajude no dia da prova. Um abraço, um bom dia, uma boa tarde a vocês. Fiquem bem, fiquem com Deus.